vamos lá. As possíveis causas da fibromialgia. Esforço físico excessivo. Então, aquelas pessoas que sempre trabalharam, que necessitaram usar o corpo de maneira exagerada, né? Então, vamos colocar aí uma faxineira por muitos anos, né? Porque, vamos combinar, fazer faxina é uma tarefa muito pesada, né? E principalmente dependendo do que você está trabalhando, em que área você está trabalhando. Dependendo, se é uma casa, já vai exigir bastante o tamanho dessa casa, se tem quintal, se tem janelas muito altas. Agora, imagina quem trabalha com faxina fora. Dependendo do que trabalhar, é um esforço também excessivo. Carregar muito peso, então homens, né, que carregam um caminhão, carregam aqueles fardos muito pesados. Então, tudo que for carga excessiva, principalmente em uma das regiões do corpo, né, carregar de um lado só, carregar balde muito pesado de um lado só, ou trabalhar sempre limpando um vidro, esfregando sempre de um lado, nunca usando os dois lados. Outra causa da fibromialgia pode ser problemas psicológicos associados. Isso não quer dizer que quem tem depressão ou ansiedade vai ter fibromialgia, ou que quem tem fibromialgia é depressivo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Mas normalmente quem tem fibromialgia tem características psicológicas e emocionais mais sensíveis do que algumas outras pessoas, né? Reagem de maneiras diferentes para determinadas situações, tá? Mas eu tenho uma amiga psicóloga que falava uma coisa assim, quem tem fibromialgia. Quem tem fibromialgia, principalmente mulheres, são aquelas mulheres fortes. São mulheres que não se deixam abater tão fácil. Que são mulheres que aos poucos, ao longo da vida, vão cavando um buraco, né? A vida vai levando isso vai acontecendo. E esse buraco na vida delas vai aumentando. Então imagina aí um quintal, um buraco. E aos poucos, com os próprios problemas, ela vai cada vez mais afundando. E aí chega uma hora que ela tentou resolver o problema de todo mundo, a vida de todo mundo, de tudo que estava em volta, sozinha. Só que aí chega uma hora que o corpo não vai aguentar. E ela está dentro desse buraco, está sendo enterrada com toda essa terra que está vindo de fora, está sendo soterrada, e quem está ali em volta não está percebendo. E ela também não tinha se dado conta. Mas que agora ela precisa de ajuda, porque ela não vai conseguir sair sozinha. E ela está tentando, o corpo dela está tentando suplicar uma atenção, porque algo de errado está acontecendo, ou físico ou emocional. Então, são mulheres que nessa hora estão gritando, pedindo ajuda, tá? Então, isso não significa que ela é mais fraca, ou que ela tem depressão, ou que ela tem ansiedade. Muito pelo contrário. Ela suportou tudo, até agora, muitas vezes em silêncio, calada. E agora, essa hora, o corpo está pedindo essa ajuda, né? O físico, o emocional está pedindo essa ajuda. E nem sempre a gente tem alguém em volta para ouvir, tá? Então, essas alterações psicológicas podem ser que a pessoa já tenha esse histórico, pode ser que a pessoa já tenha depressão, ansiedade, porque quem tem depressão também tem dor física, também provoca dor corporal, né? Quem tem ansiedade também. Não vão pensando que quem é ansioso é aquela pessoa agitada que não para um minuto. Não, a ansiedade, e a pior delas, é aquela que pode estar escondida, que a pessoa pode estar ansiosa internamente, não consegue resolver os seus problemas, ou até omite, né? Prefere omitir os seus problemas, isso causa uma ansiedade interna, e isso pode também alterar o sono, também pode gerar dor física e alteração de humor, como a fibromialgia, tá? Infecções. Então, aquelas pessoas que têm, às vezes, infecções em lugares específicos ou infecções generalizadas que passou por um acidente, né? Então, isso também pode levar a pessoa a desenvolver futuramente fibromialgia. Doenças inflamatórias. Então, a gente está voltando no que a gente falou agora há pouco. Então, pessoas que têm lombalgia, artrite reumatoide, síndromes reumatoides, lúpus, pessoas que têm inflamação em alguma região, alguma doença inflamatória, podem ter associada a fibromialgia, tá? E aí, nesse momento, a gente tem como tratamento, primeiro, linha de tratamento, ela vai estar tomando
a medicação para controlar essa doença inflamatória, porque normalmente é muito mais grave, muito mais séria. Paralelamente vai estar tomando uma medicação contra a fibromialgia, mas sempre muito mais alta, né? Para a gente conseguir controlar a fibromialgia, para saber realmente o quanto de dor é proveniente da doença inflamatória ou da fibromialgia. Porque lembra que eu falei que a fibromialgia, ela aumenta toda e qualquer dor? Então, de repente, ela pode estar mascarando outra doença, né? O que mais pode levar à causa da fibromialgia? Variações climáticas, isso a gente fala bastante também. Então, imagine, está em São Paulo, né? Porque a gente está falando aqui com pessoas do mundo inteiro, né? Do Brasil e assim vai. São Paulo, a gente tem alteração de clima, no mesmo dia a gente pode ter as 4 estações. E isso internamente para o organismo pode ser um ataque, né? Pode ser muito ruim. Então, essa alteração da dilatação dos vasos pode provocar futuramente, para quem tem predisposição, fibromialgia. Então, outra possível causa pode ser distúrbios do sono. Vamos pensar comigo, vamos lá. Quem não dorme bem e é um atleta, não dormiu bem 1 noite, 2 noites, 3 noites, ele faz exercício. No dia seguinte, ele pode acordar um pouquinho, né? Não tão bem, mas ele vai acordar bem até no final dessas 3 noites sem dormir direito, bem numa boa. Uma pessoa que é sedentária, já na primeira noite seguida, já não vai ficar bem, já vai alterar um pouquinho o humor. Na segunda, na terceira noite, já vai alterar bastante o humor dessa pessoa e vai começar a provocar dores corporais. Imagina uma pessoa que tem esse distúrbio do sono e não dorme bem há um determinado tempo. Já por si só, já vai provocar isso dores corporais, alteração de humor, tudo quadro parecido com o da fibromialgia. Então, uma coisa pode ajudar a levar a outra. Então, a fibromialgia, quem tem alteração do sono, e quem tem distúrbios do sono, se ela tiver predisposição, com o passar do tempo, ela pode vir a desenvolver fibromialgia. Outra possível causa da fibromialgia, sedentarismo. Não praticar atividade física pode provocar fibromialgia. O nosso corpo, ele necessita de atividade física, é como se a gente fosse se alimentar, como se fosse escovar o dente, pentear o cabelo. Nosso corpo precisa de uma prática de exercício constante. Nós precisamos de movimento, o nosso corpo precisa de movimento. Só assim a gente vai conseguir lubrificar as articulações, vai deixar o músculo fortalecido o suficiente para não provocar pico de papagaio, qualquer outro tipo de alteração. Porque normalmente a gente já usa mais um lado do que o outro. Quanto mais se a gente não fizer atividade física. Um lado vai ser sempre exageradamente utilizada e o outro lado não. Então, uma musculatura não significa que ela vai estar mais forte, vai estar sendo mais exigida. E isso vai gerar um problema, vai gerar alterações posturais, alterações físicas, né? Que ao longo do tempo a gente vai passar a perceber. Não vai aparecer de maneira imediata, né? Mas uma hora ela vai aparecer. Não que ela vai ser tarde demais. A gente sempre vai poder melhorar, mas às vezes só melhorar e não resolver. Se a gente conseguir identificar isso logo no começo, fica muito mais fácil de a gente conseguir resolver e amenizar ou até não curar, porque fibromialgia não tem cura, né? Outra questão, fibromialgia não se cura. Fibromialgia a gente só consegue controlar, tudo vai depender de você que está aí. Mas a gente vai chegar aí nessa outra questão, tá? Outro detalhe, outra possível causa da fibromialgia, componente genético. Pessoas que têm na família, pai, mãe, avó, com fibromialgia, ela é mais predisposta a desenvolver fibromialgia do que qualquer outra pessoa. Até mais do que quem tem artrite reumatoide. A incidência para desenvolver fibromialgia é muito maior se você tem algum parente próximo, principalmente, né, mãe ou pai ou avó, com fibromialgia. E às vezes a gente, como é uma doença nova, né, a gente se fala aí de fibromialgia de 20 anos para cá, né? Pode ser que essa pessoa que você conhece aí, você fala assim, mas eu não tenho ninguém na minha família, será? Será que sua avó ou sua mãe, né, tem fibromialgia e você nem sabia?
ou nem fez diagnóstico, porque às vezes achar um especialista para descobrir também não é tão simples, que a gente sabe que leva aí mais de 3, 4 anos para conseguir chegar no diagnóstico, certo? Vamos rever então? Então vamos lá. Possíveis causas da fibromialgia: esforço físico excessivo, problemas psicológicos, infecções, doenças inflamatórias, alterações climáticas, distúrbios do sono, depressão ou ansiedade, sedentarismo e o nosso componente genético.